Quais são os negócios do futuro? Que tipo de segmento vai estar em alta? Que tipo de serviço deve ter sucesso em 2024 e daí para frente? Claro que isso é uma grande vantagem se a gente conseguir antecipar. E para fazer isso, a gente precisa pesquisa, análise, construção de cenários. E é isso que eu fiz para você e vou te mostrar aqui nesse vídeo. Para que você possa tomar decisões estratégicas para onde você quer direcionar o seu negócio atual, ou mesmo se você quiser montar um novo negócio agora, quais os segmentos, quais os horizontes mais interessantes que a gente tem, é preciso tentar fazer um exercício aí de adivinhar, tentar descobrir o futuro que vai acontecer daqui para frente. E para isso a gente não pode só sair chutando, a gente precisa analisar, né, os movimentos. E o que eu vejo? Vi muitos conteúdos, materiais, pesquisas sobre isso, e eu escolhi uma que eu achei que foi a mais consistente, que é muito forte ali no seu embasamento, que é da revista The Economist. E o que eles fizeram? Eles analisaram o mundo inteiro em vários segmentos e foram criando ali, ó, nesse segmento deve acontecer isso. Claro que se a gente for olhar assim, puxa, mas se eu olhar para o mundo, não vai servir aqui para o meu negócio, para a minha empresa que eu tenho aqui no Brasil, ou que eu quero abrir aqui no Brasil. Mas não se preocupa que eu já fiz essa análise para você, já mastiguei, né, esse conteúdo e agora eu trago aqui assim, pô, se deve acontecer isso aqui no mundo, quais os impactos aqui no nosso mercado, o que deve acontecer de interessante. Tem coisas que não afetam, coisas que afetam, então é isso que a gente vai ver aqui neste vídeo. Vai ser um formato aqui quase um bate-papo, tá? Seria legal se a gente tivesse aí numa mesa, né, batendo papo, trocando ideia, mas deixa aí, participa também nos comentários, perguntando, concordando, discordando, né? Eu quero saber também a sua opinião e até aprofundando alguns pontos. Então vamos lá, vocês vão ver aqui que são vários setores, então dá para a gente tirar muitas conclusões interessantes. Eu vou passando um a um de acordo com a própria pesquisa, a própria matéria que eles fizeram, e eu vou deixar também o link dessa matéria, se você tiver curiosidade, quiser ler lá no original, para você, enfim, se aprofundar, mas eu fiz já esse resumão e principalmente focando assim no que isso impacta nos nossos negócios de pequeno, médio porte aqui no Brasil. Primeiro mercado aqui, primeira indústria, eles chamam, qual que é a primeira indústria analisada? Automotivo. Então, qual que é a previsão? Que o número de fabricação, o mercado de fabricação e de venda de novos carros, ele não vai estar muito acelerado não. Deve estar meio lento esse crescimento, deve manter uma linha, não deve ser vendidos muitos carros novos. Então, o que a gente já vê? Isso no mundo geral, né? Deve acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, que os serviços, quando a gente fala de oficina mecânica, locação de veículos, serviços para carro, de estética automotiva, todos os cuidados que a gente pode ter com um carro, já que não deve ter muitos carros novos, que a gente precisa fazer? Manter os carros que nós temos aqui no mercado. E para isso são serviços, né? Tanto de estética, quanto de manutenção, quanto de reparo, enfim, todo esse segmento está muito forte, incluindo também a locação, serviço de seguro. Então é uma boa oportunidade pensando nesse aspecto. Dentro esse pequeno aumento de venda de carros novos, então que não é tão relevante, tem um dado interessante que é a venda de carros elétricos. Isso sim é um impacto grande. Então, dentro do percentual ali de carros, né, vendidos, os carros elétricos devem aumentar muito, e isso vem tanto com o amadurecimento dessa indústria, que permite, né, um acesso maior das pessoas a carros elétricos. Tem aqui uma expectativa grande com baterias melhores, de mais baixo custo. A bateria acaba deixando esse custo, né, muito alto do carro elétrico, e as ações, às vezes subsídios governamentais, justamente pela questão ambiental, de privilegiar carros aí
que não usem, né, o combustível fóssil, então substituindo, né, o petróleo pela energia elétrica. Então isso é um mercado muito forte. Puxa, e o que isso impacta para a gente? Serviços daí para carros elétricos, serviços para alimentação. Vocês já pensaram quantos prédios, quantas casas que a pessoa agora vai passar a ter um carro elétrico, vai querer deixar à noite em casa alimentando, né, abastecendo seu carro com eletricidade, postos, né? Então, se você vê as grandes indústrias aqui, as grandes empresas de combustíveis já estão mirando nesse mercado, já estão se preparando, mas a gente consegue ver que, claro, vai ser toda uma revolução nesse mercado. A gente vê no mercado já americano, né, o número de postos, né, de combustível elétrico, né, que a própria Tesla fez, tem uma malha gigantesca, e aqui a gente tem muito pouco ainda, então é um mercado muito grande. Então, se você vai prestar serviço para instalar pontos de alimentação de carros elétricos, se você vai vender peças e materiais para fazer essas instalações, fazer manutenção desses carros, então tudo isso vai gerar uma demanda muito grande. A gente vai mirando para esse mercado, que o crescimento deve ser agora, assim, a expectativa é que 2024 realmente seja assim, aquele boom, aquele salto grande na adesão de carros elétricos, então uma grande oportunidade aí para os negócios locais. Manutenção, serviços para carros carros usados e investimento em infraestrutura para a utilização de carros elétricos. Eles abordam a questão de defesa, né, questão de guerras e armamento. O Brasil não é um forte produtor de armas para exportação, e também, se Deus quiser, vamos continuar livre, né, dessa situação de guerras, então não aprofundei aqui para os nossos negócios locais, tá? Energia. Coloco assim que a energia renovável, conectado um pouquinho aqui com a questão que eu já estava falando, então energia eólica, né, aquela base do energia que vem do vento, em vários países do mundo estão existindo incentivos para que as empresas produzam esse tipo de energia pelas questões ambientais, e isso vai gerando uma demanda de peças, de serviços, de negócios envoltos a este segmento. E aqui no Brasil também. Grandes empresas que inclusive são grandes já exportadoras desse tipo de equipamento. Claro, você pensa, puxa, não, mas eu não vou montar uma indústria disso, que o investimento é muito alto. Claro, e eu não estou falando disso, estou falando da gente, quer dizer, pode até ser, né? Se você tivesse disposto a fazer esse investimento, seria uma boa aposta. Mas, puxa, não é só fazer e fabricar, é prestar serviços de instalação, de apoio, de venda, de manutenção. Então, uma série de serviços que são agregados a cada segmento que tem uma grande mudança, um intenso consumo de uma nova tecnologia, como no caso da energia eólica, então fica de olho nisso aí também. Serviços financeiros, aqui é bem interessante, serviços financeiros cada vez mais regulamentados, cada vez com maior olho das instituições governamentais para que não tenham ou para que se evite, se diminua aqueles riscos de quebras de grandes instituições, de fraudes que acabam afetando, às vezes, de uma maneira muito intensa a economia do país. Então, deve existir toda uma regulamentação, todo mundo direcionado para isso, para que exista maior dificuldade na realização de fraudes. E para isso, de novo, né, a gente precisa estar antenado, conectado, como que eu posso aproveitar essa situação. Os bancos vão ter dificuldade, então claro que isso aqui não é um serviço que todo mundo vai poder fazer, mas se você de alguma forma está envolvido na questão jurídica, na questão de processos, normalmente mais regulamentação exigem processos que não são necessariamente processos jurídicos, mas processos organizacionais, processos de compliance, essa demanda vai ficando cada vez maior, assim como os serviços jurídicos relacionados a atender todas essas exigências legais. Interessante aqui, duas relacionadas à tecnologia. As moedas digitais, então aqui não estou falando no sentido de investir em moedas, em criptomoedas, mas grande parte aí dos bancos mundiais, diversos países investindo em ter a sua moeda, até nessa matéria, uma matéria lá da The Economist, né? Uma publicação aí europeia, mas que eles citam o real digital, inclusive, como uma das principais moedas aí, né, digitais que devem estar circulando. E então, qual que é o impacto disso? As pessoas vão precisar saber usar, como utilizar. Então, tem treinamento, tem
tecnologia, tem consultoria para todo esse mercado aí, utilizando cada vez mais as moedas digitais, tanto as criptomoedas, né, tradicionais que a gente já tem, quanto essas moedas governamentais. Aqui um ponto que me chamou muita atenção, e aqui eu vejo muita oportunidade quando a gente pensa em franquear, quando a gente pensa em desenvolver negócio assim, ou quer comprar uma franquia, eles colocam a questão da pressão, né, para que as fintechs, as startups, elas efetivamente gerem recursos, gerem lucro. Então, porque muita gente, muitos fundos investiram em muitas fintechs como sendo assim, puxa, uma coisa revolucionária, vai gerar muito resultado, e vai investindo e o lucro nunca chega. Não, a gente está aumentando a base de usuários, está aumentando a base de clientes, mas não chega o lucro. E esse lucro normalmente não vem porque o número de clientes não é suficiente ou os serviços que eles compram, contratam, não são suficientes para gerar um negócio lucrativo. Aqui eu já vi esse movimento acontecer, então eu fico bem animado de ver que realmente essas previsões aqui elas fazem sentido analisar, porque a gente vai ligando os pontos. Já algumas startups, né, me procuraram, já fiz serviços, já dei treinamentos ou consultoria, startups que precisavam aumentar sua base de clientes, precisavam vender mais e para isso queriam utilizar, e algumas implantaram um serviço de franquias, né? Então a estratégia do franchise. Então, puxa, porque a gente vê assim, coloca na internet, as pessoas vão comprar, vão aderir. E a gente vê que em muitos casos, principalmente assim, quando eu falo de serviços financeiros, precisa ter um contato mais próximo, né? Às vezes um olho no olho da pessoa, uma conversa, e as pessoas não estão tão confortáveis só entrar lá, você sabe, abrir uma conta, mandar dinheiro, contratar um serviço só totalmente online. Isso é muito importante, facilita, ajuda, mas para dar aquela última milha até o cliente fechar a contratação e efetivamente gerar receita para essas startups, às vezes precisa esse contato humano, precisa ter alguém lá. Por isso que muitas startups indo assim, puxa, eu vou expandir meu negócio, eu não estou conseguindo estou investindo em marketing digital, estratégias digitais, mas não fecha a negociação. Então eu preciso ter alguém lá na ponta, só que daí seria um exército de pessoas para fazer isso, né, de funcionários, que às vezes viabiliza. Então eu vou colocar franqueados para fazer essa ponta. Então o franqueado aproveita toda essa estrutura, essa tecnologia para ter uma facilidade para gerar um negócio bacana e ganhar fazendo a negociação, a finalização da negociação lá na ponta. Então esse é um negócio interessante, que fazer às vezes essa última milha, né, dos serviços de vendas, de atendimento, às vezes de startups, pode gerar muito negócio, e eles confirmam isso, né? É uma necessidade, essa dificuldade para gerar efetivamente o resultado financeiro. Um outro ponto, alimentação. Aqui fala assim, alimentação saudável está no topo da lista, preocupação muito grande tanto das pessoas quanto dos governos. E isso impacta de uma maneira muito intensa dos negócios. Alguns exemplos aqui. A Polônia deve proibir os energéticos aí para venda de menores, como se fosse uma bebida alcoólica, né? Porque eles estão percebendo o impacto desse tipo de produto. Colômbia e Filipinas colocando impostos muito altos com produtos que têm muito açúcar. Então, por exemplo, chocolate, assim, tendo a mesma, né, restrição de compra pelo imposto como a gente tem aqui no cigarro e as próprias bebidas alcoólicas. Um esforço grande para a diminuição desse tipo de produtos e, com isso, quem tem negócios focados com uma alimentação mais saudável acaba ganhando espaço porque fica livre dessas restrições. E isso eles colocam ali, o governo faz porque a obesidade, a alimentação não saudável aqui, ela vai prejudicar e vai acabar acarretando custos nos serviços de saúde para o governo, mesmo que não seja para o governo, uma estagnação, que é até um ponto quando fala de ciência médica, fala que, olha, está faltando recurso, não é só recurso público, falta, às vezes, estrutura, médicos, equipamentos para atender toda a necessidade de serviços médicos que o mundo tem, uma parte disso por causa da alimentação. Então, toda essa preocupação com a alimentação saudável, quando a gente vai fazer negócios focados com alimentação saudável, a gente vê que é um bom posicionamento. A ideia não é que você mude todo o seu negócio, mas que você comece a introduzir, tenha um braço, às vezes dentro do seu próprio cardápio, ou às vezes uma outra marca focada numa alimentação mais saudável pode ter muita vantagem nesse posicionamento, nesse caminho que a gente está trilhando. Então, não só no Brasil, no mundo inteiro, e não só
a conscientização, mas até a própria ação de governos em relação a isso. Indiretamente, quando está penalizando essas empresas, essas marcas, esses produtos que são danosos à saúde, está beneficiando quem está vendendo, comercializando produtos saudáveis. Aqui um ponto interessante para ficar só no radar aí, como curiosidade, uma empresa finlandesa chamada Solar Foods, ela está desenvolvendo um produto, deve lançar no mercado, uma proteína produzida de uma forma através de fermentação de bactérias, fermentação para alimentação das bactérias, então de uma metodologia de produção totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Então é para ficar de olho nessa marca aí, Solar Foods, com o produto Solen. Não sei se essa é a pronúncia correta. Clima. Aqui o clima sempre é uma discussão, né? Realmente está aquecendo mais, não está aquecendo, mas pegando aqui algumas amostragens, algumas pesquisas, tem uma tendência do clima estar ficando mais quente e isso impacta no uso maior de produtos de ar-condicionado. Então você vai vender mais ar-condicionado e todos os materiais, produtos, equipamentos, serviços relacionados à condição ambiental, para que as pessoas tenham uma qualidade melhor ali, as pessoas vão gastar para isso. Sorvete, sucos, alimentação, negócios de alimentação saudável. Aqui a gente não está falando especificamente de alimentação, está falando do clima, mas o impacto, né, para o ser humano na alimentação é muito grande, principalmente então, no mercado de sorvete. A gente vê que acompanha muito a temperatura, sobe e se vende muito mais, então é uma tendência aqui em todo esse mercado. E o turismo? O turismo é interessante também, segundo algumas informações, estações de esqui estão tendo temporadas mais curtas, porque a neve suficiente não fica durante todo o tempo que tinha anteriormente, então tem um período mais curto para explorar, né, o turismo ali daquela região. Também o calor, às vezes exagerado em muitas áreas, acaba fazendo com que as pessoas nem queiram visitar determinadas regiões. Aqui eu trago uma curiosidade, né, que eu não sabia, sobre recentemente, através de um mentorado meu, que, por exemplo, em Pernambuco tem uma cidade chamada Triunfo, né, uma região ali que o turismo lá é por causa do frio, é uma região fria que atrai muitas pessoas para lá. Então é interessante, né, no Nordeste a gente vê que tem uma cidade que tem como atrativo turístico o frio, então está alinhado com esse movimento que a gente vai vendo aqui de aquecimento. Outro segmento aqui, outra indústria dos serviços médicos. Então, como eu já falei ali, tem a preocupação lá da alimentação melhorar, porque os serviços médicos estão ficando, de certa forma, não estão conseguindo acompanhar a necessidade, então é um bom mercado do ponto de vista de negócio para investir. A melhoria de medicamentos, de serviços, permite que as pessoas vivam mais e com isso tem uma necessidade também maior de suporte, serviços médicos para uma população mais envelhecida que tem mais tempo de vida e precisa desse recurso. Então todo esse negócio, serviços médicos para a população em geral, em especial para a população mais... Tem que cuidar com os termos, né? O que pode falar, o que não pode, não sei se é terceira idade, idoso, enfim... Mas essa população aí, já com mais idade, ela acaba requerendo não só o serviço médico em si, mas aquele suporte, casas de repouso, atividades físicas específicas, serviço de entretenimento específico, porque muitas das pessoas estão aposentadas, então tem tempo livre, tem uma certa renda e precisa, né, passar o tempo, precisa se cuidar, precisa se preparar, precisa se divertir. Então é um mercado muito interessante, a gente vê isso acontecendo no Brasil e daí converge com a análise deles no mundo. Bem extenso, né? Esse vídeo é bom que você pode dar uma pausa, voltar ou ir selecionando diretamente aí os pontos de interesse. Mas vamos lá. Eu gostei demais de ler, me deu bastante trabalho para ler, analisar, entender e ver o impacto disso aqui nos nossos negócios. Mas eu fiquei bem satisfeito com a profundidade que eles abordaram ali este tema de negócios para 2024. Infraestrutura, investimentos no mundo em relação à infraestrutura. Eles colocam que a Índia vai investir muito em estrada, o governo americano ele deveria investir mais em infraestrutura até do que ele tem investido. Resumindo, né, o que faz se observando nesses investimentos, que o foco está em mobilidade, que a gente tenha, que os países tenham mais estradas, mais vias de locomoção,
tanto de produtos e de pessoas, e investimentos em estrutura em economia verde. Fazendo isso que as coisas vão se conectando. Aquela questão relacionada à energia eólica, carros elétricos e aqui infraestrutura de economia verde, que são prédios sustentáveis, para que tenha mais economia de energia, mais preservação, né, dos recursos ambientais. É interessante para a gente observar que deve acontecer também aqui no Brasil. Então a gente começa a ver prédios com a certificação de prédio com uma obra ambiental, isso vai indo para casas, vai indo cada vez mais, tanto do ponto de vista de clientes estando interessados em gastar, em investir para ter esse tipo de infraestrutura mais ambientalmente consciente, quanto até benefícios fiscais, enfim, de legislação, de governo. Eu vejo que muitas coisas não precisam necessariamente ter o apoio governamental, mas as próprias pessoas estão investindo nisso. Eu visitei recentemente um cliente com um prédio, e eles com orgulho de ter aquele prédio com uma certificação, aproveitamento de água de chuva, iluminação natural para usar pouca energia elétrica, ventilação natural para usar pouco ar-condicionado. Então, uma série de questões estruturais daquela obra que vão fazer tanto a economia financeira, mas a economia principalmente de recursos ambientais, e isso está sendo cada vez mais valorizado. Mais valorizado, e a gente vai ver que tem um impacto depois quando a gente fala de imóveis também. TI, né? Quando a gente falando aqui de tecnologia da informação, então uma inteligência artificial muito forte, mas é muito interessante aqui que na pesquisa, nessa análise que eles fazem, olha, todo mundo vai usar muito a inteligência artificial, vai ser aquele boom, mas ela ainda não vai ser um negócio tão forte para gerar receita. Quer dizer, é um momento de transição a esse 2024, você tem que usar, você tem que aprender, mas talvez, claro que vai ter gente ganhando dinheiro com inteligência artificial, mas talvez o foco principal seja esse momento de transição e não tanto gerar faturamento, gerar receita, gerar lucro através da inteligência artificial. Então isso é interessante a gente observar. Puxa, eu tenho que fazer isso para não ficar de fora, mas às vezes não ir com uma expectativa tão grande que eu vou investir nisso, eu já vou recuperar o investimento que eu fiz. Essa é uma análise bem interessante, bem rica, que você pode fazer no seu negócio. Por outro lado, como tem tanta inteligência artificial sendo usada, então treinamentos para como usar isso, computadores, as pessoas, as empresas, elas estão utilizando o computador, vão precisar trocar mais rápido para ter mais capacidade de processamento, mais capacidade de programação, enfim, para que realmente elas possam utilizar. Então, essa inteligência artificial vai demandar mais hardware, né? Vai demandar mais equipamento, mais manutenção, mais venda, mais serviço, mais instalação, mais treinamento, mais comercialização desse tipo de produto e os seus acessórios, câmeras, microfones, então tudo que está envolvido com isso. Então, às vezes a gente fala muito de inteligência artificial, mas a consequência é a parte de hardware, e até a análise ali da pesquisa fala que pode faltar isso. Eles estão preocupados já que devem faltar, já teve até agora na época, né, aí pós-pandemia, uma situação de estar faltando, né, a matéria-prima para se fazer os processadores que vão montar os computadores. Então, essa preocupação aumenta ainda. Então, é um mercado que deve ter uma demanda muito grande e pode sofrer com a falta de insumos, de matéria-prima, de equipamentos. Vamos lá, o varejo, né, que a gente está tão envolvido, eu digo a gente, eu, né, com franchise, enfim, talvez você que esteja acompanhando, muitos dos pequenos negócios atendem justamente o varejo. Aqui, a análise interessante do varejo é o seguinte: o e-commerce muito forte, como sempre será assim, né? A venda através de e-commerce cada vez maior, vendo que às vezes estruturas comerciais de lojas vão acabando, às vezes perdendo um pouco de sentido. Não quer dizer que a loja física vai acabar. Eu já publiquei alguns artigos aqui em alguns jornais, revistas do Brasil comentando sobre isso. Não é que vai acabar, mas tem um redirecionamento. A gente vai vendo, né, olhos vistos assim, olhos vistos, mas olhos como que é atentos, que está diminuindo o movimento, o fluxo em lojas, o fluxo em shoppings. É interessante, tem umas pessoas que falam assim, que a morte do negócio é silenciosa, é uma morte que não é assim, hoje amanhã ninguém mais compra. Existem casos assim também, mas de maneira geral vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. É uma crisezinha, é um momento de baixa e vai recuperar e não recupera, não recupera. Então
tem acontecido nesse sentido. Então precisa uma readequação grande. E uma alternativa para os espaços que ficam, que conseguem atrair público, né? Varejistas mesmo, estão colocando uma tendência forte que aqui, falando tanto de varejo e de mídia já, aqui eu vou conectar, eles se separaram em dois, mas eu vou até já misturar aqui as duas questões que são varejo e mídia. O varejista, talvez ele vai encontrando oportunidades, como as pessoas vão lá, ele vai fazer um esforço muito grande para a experiência. Então, se a gente for ver, a loja da Nike, ele nem está tão preocupado em vender, ele quer que você tenha experiência, que você use lá um produto, que você arremesse uma bola lá numa cesta que tem dentro da loja, que você experimente o tênis e que você faça um teste lá de pisada. Puxa, mas se ele não está ganhando dinheiro vendendo ali, né, o que ele está fazendo? Ele está gerando essa experiência, mas isso está custando caro e ele espera com isso ele fazer uma venda pelo e-commerce e eles estão identificando uma outra coisa. Eu posso vender espaço de publicidade já que eu tenho o público. Todo mundo é aquela briga pela atenção, então tem atenção na internet, no celular, no computador, mas você fala, puxa, eu tenho atenção quando a pessoa está lá na loja. Aquela atenção é uma atenção muito valiosa, ela está ali presente. Então, se eu conseguir ter essa atenção dessa pessoa, isso vale alguma coisa, vale para eu fazer propaganda para ela. Então, varejista se transformando em canal de mídia, né? Isso é vendendo espaço publicitário em suas lojas, em seus, até no seu próprio site, que se ela conseguir fazer um grande fluxo, a briga nossa por atenção, né? Nossa do mundo. Então, se a pessoa consegue atrair público, automaticamente ela tem atenção e ela pode vender isso, ganhar dinheiro, gerar monetizar essa atenção vendendo espaço publicitário dentro das lojas, dentro do site. Então é uma questão muito interessante, porque é uma mudança de visão aqui do negócio, tá? Quando a gente tem essa situação de mídia, aqui gera muito serviço. Puxa, de repente tem uma das ideias, vai colocar telas, TVs, monitores, oferecendo anúncio, gerando negócio, propaganda lá. Então tem que ter gente para programar isso, para instalar, para vender esses espaços. Então tem muito negócio envolvido. Lembra assim, quando você vai às vezes num estacionamento e o cara coloca lá um outdoor, uns banners, alguma coisa, está usando aquele espaço, né? Porque já que as pessoas estão lá, aquele espaço está vazio, vira oportunidade de publicação, de vinculação de propaganda. É a mesma coisa nos varejistas, nas grandes lojas. Aqui na contramão dessa questão do e-commerce, é interessante a gente observar que tem uma rede de supermercados alemã chamada Aldi, não é Audi com U como carro, é ALDI, que é uma rede tradicional e eles estão expandindo no mundo. E justamente assim, tem o e-commerce também, mas muito foco em lojas físicas, em supermercados. Então eles estão negociando lá, eles devem fazer uma aquisição de 400 pontos nos Estados Unidos para colocar esses supermercados dele. Então eles estão apostando que a loja física com a experiência tem um futuro, tem um mercado. Metais, aqui em metais a gente vê o seguinte, a preocupação do uso de metais, como eu falei, já para produzir às vezes microchips, tecnologia, e a China consegue ter muito acesso a isso, e para não ficar dependendo da China, como tem um espaço territorial grande, ela consegue extrair muitos minerais lá. Então existe aqui um movimento de mineração não de criptomoedas, mineração de minério mesmo, no mundo inteiro. Então tem várias iniciativas de mineração e com isso também com investimento, com apoio. Então essas empresas de mineração vão buscar vários países, inclusive o Brasil, para minerar. E para isso vai precisar de gente, prestadores de serviços, fornecedores para essa indústria da mineração. Claro que sempre teve e continua tendo, mas que deve se intensificar justamente por uma preocupação. Já que a China está ficando muito forte nisso, a gente não pode ficar refém, porque se eles decidirem, não vendo mais, não entrego mais, o que eu faço? Daí que eu vou pesquisar, onde que eu vou minerar, como que eu vou fazer. Então os países estão se antecipando nesse sentido. Eu falei que está tudo muito conectado, então tem uma questão de imóveis ali. Eu falei que o desuso de lojas e aqui eles colocam muito forte o desuso de salas comerciais, de escritórios, em que esses escritórios vão deixar de
estão deixando de ser utilizados por causa do home office, modelos híbridos. Então eram muitos escritórios, um volume de metro quadrado muito grande que passa a não ter mais a necessidade. Então, independente da discussão se home office é bom ou não, é uma realidade, está acontecendo de uma forma muito intensa. Então existe aqui um redirecionamento. Puxa, o que eu vou fazer com esses prédios que agora já não preciso mais tanto? Então, mas tem demanda para outras coisas, como prédios habitacionais, continua tendo uma demanda muito grande. Então tem uma estratégia de transformar prédios comerciais em prédios habitacionais, prédios que eram comerciais de salas lá de escritórios, transformando em outros negócios, salas para prestação de serviços médicos, enfim, uma série de serviços que precisa ter um espaço físico, que a pessoa precisa ir lá, então fazendo uma remodelagem, uma forma diferente de usar, às vezes, os espaços que eram de escritórios. Aqui a gente pode pensar nisso também, se você às vezes tem os escritórios, ou se você quer, né, fazer muita gente vai precisar, puxa, tinha escritório, locava e agora ninguém mais quer locar, ou pouca gente quer locar, ou muita gente locando, o preço cai, o cara fala, puxa, já não vale mais a pena. O que eu posso fazer? Você pode ajudar e ter alternativas para que as pessoas possam utilizar essas estruturas. Aqui o e-commerce eu já comentei junto com a parte da mídia. Esportes, olha só interessante, as Olimpíadas de Paris, então deve ter uma movimentação, né, de mídia, de produtos relacionados à Olimpíada, que acaba impactando o mundo inteiro. Normalmente, quando tem os esportes, os atletas de um país se dão bem em uma modalidade, aquele esporte ele é mais praticado, então preciso mais professores, mais academias, mais quadras. A gente tem que ficar atento que o esporte, as Olimpíadas, podem gerar oportunidades de negócio, que às vezes podem ser momentâneas e às vezes podem ser de longo prazo. E não quer dizer que uma oportunidade que é momentânea que a gente não pode aproveitar. Tem muita gente que, às vezes, não, só quero fazer um negócio que vai durar para sempre. Não, mas às vezes você pode aproveitar um negócio por um momento, fazer uma dentro da tua empresa. Puxa, eu sei que aqui agora vai dar dinheiro, agora vai ter demanda. Beleza, eu vou abrir um braço da minha empresa, um direcionamento, dedicar uma parte dos meus recursos, do meu espaço, das minhas pessoas, para aproveitar esse momento, essa venda, e depois eu volto se a demanda cair. Telecomunicações. Aqui a gente tem questão dos 5G. Eu confesso aqui, já fica aqui a pergunta para vocês. No meu celular aparece sempre ali o 5G. Ele tem 5G, tem algumas regiões, né? Aqui em Curitiba tem 5G, quando viajo bastante também. Mas eu não vi grande diferença. Não sei se é uma ignorância minha. Então me ajuda, coloca nos comentários se tem diferença aí o 5G, mas coloca aqui 20% do mundo aí deve estar no 5G ano que vem, então isso deve movimentar aí, facilitar, aumentar o uso de telecomunicações, de inteligência artificial e por aí vai. Internet, a gente às vezes está muito mal acostumado, que a internet é fácil, boa em todo lugar, mas tem muita região que não tem, por isso o sucesso da Starlink, né, do Elon Musk, e também Jeff Bezos, aí, o outro gigante bilionário, com uma outra empresa chamada Kuiper, não sei a pronúncia correta, também investindo, colocar satélites aí para telecomunicações, para colocar a sua internet no mercado. Não tem aquele, ninguém está explorando, estou sozinho, né? Quando você fala assim, meu mercado não tem concorrente, até lá os satélites lá da Starlink já tem concorrente aí. O cara viu que era um bom negócio e foi lá, investimentos gigantescos para colocar também esses satélites e explorar esse mercado. E aqui uma curiosidade, Transsion, uma fábrica chinesa que está muito forte em celulares, então vem para competir com Apple e com Samsung no mundo. Os caras já estão muito fortes lá na China. Quem é muito forte na China pelo volume já é forte mundialmente e agora está esse braço para avançar para o restante do mundo. E para fechar aqui nossa análise de tendências, turismo. Então, o turismo deve bater um recorde mundial aí. O faturamento do turismo gerado nunca deve ser tão grande quanto será em 2024, retomando, né, pós-pandemia, só que agora com preços muito mais altos. É interessante que eles colocam isso. Não é só pelo volume, é que o volume e o preço subiu de tudo. Então, você, puxa, não é que aqui no Brasil está mais caro, passagem está mais cara, comida está mais cara, hospedagem está mais cara. Está no mundo inteiro. Então, voltando, mesmo que volte ao mesmo nível, só que com preço muito mais caro. Então, faturamento, movimentação da indústria do turismo muito forte, uma tendência, um movimento que a gente já está vendo e muito grande continuar nesse 2024 e um reflexo disso também no turismo nacional muito forte, a vontade das pessoas pós-pandemia de viajarem
viverem experiências, se conectarem, é muito grande. Então, o mercado muito forte. Então, aqui dá para investir muitos negócios relacionados ao turismo. Quando a gente fala isso, tem transporte, tem alimentação, tem hospedagem, tem consultoria, tem agência, tem um mundo para ser explorado. Aí fizemos uma visão geral do que deve ser o mundo dos negócios em 2024. Fica aqui o convite para você comentar, falar do seu negócio, perguntar, questionar e, enfim, agregar aí nessa nossa análise. E bom, feliz, abençoado 2024 para você.